Batista Betel, em Santa Rita, no Paraguai. Até temos alguns irmãos aqui hoje, família lá do Paraguai, o Ervino, a Vanderli, as crianças estão nos visitando. Eu falo bastante deles aqui. Eles estão conosco aqui durante esses dias. E há 12 anos atrás, exatamente, eu definitivamente segui por uma direção que eu entendi que não voltaria mais atrás. E quando eu pensei nesse texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, eu pude me deparar com algumas coisas extremamente importantes, não só para o pastorado, mas para a vida cristã como um todo. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu quero deixar com você aqui algumas coisas extremamente interessantes que Deus ministrou ao meu coração. E o tema da mensagem dessa noite é: não fuja da sua responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade. E por que nós não devemos fugir da nossa responsabilidade? Ou, melhorando um pouquinho aqui, que responsabilidade é essa que o apóstolo Paulo diz que nós temos diante de Deus e que nós precisamos então viver agora de uma forma diferenciada? E a primeira coisa que eu quero falar para você, hoje eu creio que a mensagem vai ser breve, nós vamos ter um tempo de oração um pouco mais dedicado. A primeira razão pela qual nós não devemos fugir da nossa responsabilidade que Deus nos atribuiu é que Deus, meus queridos, nos chamou para algo extremamente, se dá para dizer assim, não sei se é até redundante, algo extraordinário. Dizer extremamente extraordinário acho que seria até demais, mas a ideia é exatamente forçar essa expressão. Deus nos chamou para algo diferente. E por que eu coloco essa expressão em primeiro lugar? Porque quando eu vejo a carreira que o apóstolo Paulo correu, quando eu vejo o chamado de Deus para as nossas vidas, eu não posso de forma alguma entender que o chamado celestial, que o evangelho é algo que eu devo tratar como qualquer coisa que eu trato na minha vida. Talvez você pode lidar com o seu trabalho de qualquer forma, talvez você pode lidar com as suas finanças de qualquer forma, talvez você pode lidar com a sua vida social de qualquer forma, talvez você pode lidar com qualquer outra coisa em sua volta de qualquer forma. Agora, quando nós falamos sobre a nossa vida com Deus, para mim existe um divisor de águas. Para mim existe algo que nos define de maneira completa. Porque quando eu digo que Deus nos chamou para algo extraordinário, a leitura que nós fizemos do texto inicial de Colossenses 1:25, Paulo começa dizendo: dela me tornei ministro. Aí você diz assim: bom, pastor, mas isso então talvez queira dizer com relação ao teu chamado pastoral. Agora tem algo interessante que acontece. Vocês lembram o apóstolo Pedro quando ele fala sobre o que a igreja de fato é? Ele diz que nós cristãos somos geração eleita, sacerdócio santo, povo escolhido. Só que todas essas nomenclaturas e algumas outras para definir algo extremamente interessante: para anunciar as grandezas de Deus, daqueles que estavam antes nas trevas, mas que agora encontraram a sua maravilhosa luz. Ou seja, eu tenho uma missão como cristão, eu tenho algo extremamente diferente para a minha vida. E o que ocorre a partir daí? Ocorre que nós, quando fomos chamados em Cristo para sermos sacerdotes, nação eleita, povo exclusivo de Deus, então agora eu não faço mais parte de simplesmente um grupo social na minha vida. Agora eu sou de Jesus, a minha vida foi transformada pela graça de Jesus,
Então a minha vida ela não é mais ordinária. Quando nós usamos muito a expressão ordinário e extraordinário, é porque de fato elas têm uma importância sublime. Porque aquilo que é ordinário é aquilo que faz parte do meu cotidiano, é aquilo que está dentro da rotina da minha vida, aquilo que eu como ser humano fui chamado para viver. Agora aquilo que é extraordinário está acima do normal, está acima do eventual. E aí sabe o que acontece? Acontece que nós fomos chamados por Deus não para viver na mediocridade, não para viver da mesma forma como nós vivíamos anteriormente, não para vivermos de qualquer forma. Deus nos torna ministros porque Ele confia a nós algo extremamente importante. Ele nos confia o ministério da reconciliação. Deus nos confia uma missão extraordinária, porque agora nós somos então chamados não simplesmente para frequentar uma igreja, mas nós fomos chamados para algo sobrenatural. E esse sobrenatural está escrito num dos textos que talvez você mais ouviu ou leu na sua vida cristã, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. É um texto tão simples e ao mesmo tempo tão fundamental para que a gente possa entender o nosso papel como cristãos na face da terra. E olha o que diz a palavra de Deus: portanto vão e façam discípulos da onde? Ou seja, é um chamado abrangente. E aí ele dá uma diretriz, ele diz que nós devemos então, nós temos uma mensagem a pregar. Talvez você nunca parou para pensar sobre que mensagem é essa que está aqui. Essa mensagem já está clara no texto, porque ele diz que nós devemos falar sobre a morte da velha vida e a ressurreição espiritual que uma nova pessoa pode ter a partir da graça de Cristo. Quando simplesmente Jesus usa essa expressão, batizando. Porque quando ele diz que nós devemos batizar, a palavra batismo vem do original no grego baptizo, que significa imergir completamente algo. Ou seja, eu vou imergir completamente a minha velha vida no Cristo, para que quando eu ressuscito, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso está escrito lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então Paulo agora também em Gálatas, ele traduz um pouco esse chamado, essa mensagem, que excede qualquer expectativa humana, porque Cristo está falando: vão pregar a mensagem de morte e ressurreição que o Cristo ofereceu para cada um de vocês na cruz. Então todos nós fomos chamados de maneira extraordinária, porque esse ide, esse vão aqui, que em uma tradução mais antiga está escrito ide, por todo mundo, esse verbo ele está no imperativo, é uma ordem, não é um pedido de Jesus, é uma ordem clara para a sua igreja em toda a terra: vocês precisam ir por todo mundo pregando a mensagem de morte espiritual, mas também de ressurreição que o Cristo proporciona para cada um de vocês, e que se manifeste então a partir de vocês. Porque quando ele diz batizando-os, quem batiza é a igreja, quem vai levar a mensagem adiante é a igreja do Cristo. Não é o Cristo que prega a mensagem, é a igreja do Cristo que prega essa mensagem. Nós somos os portadores dessa mensagem. E aí eu vejo algo importante, porque ele diz em nome de quem nós devemos fazer isso. A nossa mensagem tem um sentido. Ó, quem gosta de preparar a pregação, ultimamente eu estou preparando várias na hora do culto aqui, né? Essa mensagem ela já tem um objetivo claro. Nós já temos a direção pela qual nós vamos apresentar o Cristo, ou a salvação. A salvação ela não está em homens,
A salvação ela não está em instituições humanas. A salvação não está na Igreja Batista Independente Pedra Viva. A salvação está no Cristo, que amou e se entregou para aqueles irmãos e irmãs que congregam na Batista Independente Pedra Viva, que congregam na Assembleia de Deus, que congregam na Igreja do Evangelho Quadrangular, que congregam na Igreja Presbiteriana, e assim no Brasil para Cristo e assim por diante, porque a igreja, a instituição humana, ela não salva. O que salva é a mensagem que é pregada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o batismo, a morte, o sepultamento e a ressurreição para uma nova vida é exatamente o ministério que o Cristo confiou para a sua igreja. Nós precisamos pregar essa mensagem de reconciliação. E por isso que eu digo que essa mensagem é extraordinária, gente. Não dá para eu pensar que essa mensagem, ela é simples, ela é simplória, porque não é o pastor que é chamado para pregar essa mensagem. Toda a igreja foi chamada para pregar essa mensagem. Eu escrevi uma frase aqui, eu nem terminei o texto, né? Me desculpem. Aqui ele fala sobre transmissão de vida também, né? Vocês devem ensinar a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado. Além do que, essa mensagem extraordinária, ela está envolta de uma grande promessa de Deus. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Ou seja, existe uma expectativa muito clara de Deus para aquilo que nós vamos ainda viver na sua presença. Agora eu escrevi algo: nossa missão precisa ser vivida em todo o tempo. Precisamos revelar aos perdidos o que Jesus deseja realizar nas suas vidas. Eu tenho percebido uma igreja, e não estou falando aqui da Pedra Viva, eu estou falando da igreja de Jesus no Brasil e até fora. Uma igreja antropocêntrica, uma igreja que tem colocado o ser humano no centro, uma igreja que está mais preocupada em agradar o rebanho do que o bom pastor que deu a vida pelo rebanho. A igreja de Cristo, ela não pode estar preocupada em agradar pessoas, ela precisa estar focada em mudar a vida das pessoas com a mensagem do Cristo, mas ela não pode estar preocupada em fazer o que o povo quer, ela tem que fazer o que o povo precisa. Você não tem que vir para a igreja porque a igreja vai fazer as coisas do jeito que você gosta. Você tem que vir para a igreja porque você é um miserável pecador que precisou um dia da graça de Deus tanto quanto eu, e que precisa de Jesus Cristo todos os dias. Você não vem para a igreja para ser servido, você precisa vir à igreja para servir as outras pessoas que ainda não conhecem o Cristo. Então o papel da igreja não é te agradar, o papel da igreja não é fazer o que você gosta, o papel da igreja não é fazer as tuas vontades, o papel da igreja é revelar o Cristo ressurreto para as pessoas que ainda não o conhecem. E eu sei que essa mensagem é chata de ouvir, porque na verdade não é gostoso a gente ser servido, alguém fazer tudo que a gente gosta, mas esse não é o papel da igreja, porque Cristo não deu essa missão para a igreja. Ele não disse: olha, vão pelo mundo todo fazendo tudo que as pessoas quiserem, agradem as pessoas de todas as nações, levando elas a gostarem de estar na igreja, porque elas vão viver o evangelho do jeito delas. Você nunca vai ver na Bíblia essa mensagem. Você vai ver algumas mensagens sobre a verdadeira igreja: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e então me siga. Aquele que não deixar pai, mãe, amigos, irmãos por minha causa, não é digno de mim. Jesus não está falando para você abandonar a tua família, Ele está dizendo que o Senhor da sua vida precisa ser o Cristo, nem pessoas nem coisas, Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem do Cristo. O ministério extraordinário do Cristo, ele não está envolto do que você gosta, mas do que Deus gosta de fazer na tua vida e que Ele sabe que precisa fazer. Sabe de uma frase que eu tenho batido muito no meu coração ultimamente? Eu e você, e cada um aqui dessa cidade, desse país, nós precisamos levar Deus a sério.
Eu tenho chegado à conclusão em 12 anos de pastorado, que completo hoje, de que de verdade a gente não leva Deus tanto a sério assim. A gente não leva Deus a sério. A gente não leva a salvação a sério. O que é que eu pego mais pesado então? A gente não leva nem o perdão de Deus a sério. Porque quantas vezes a gente vive voltando ao pecado, se lambuzando no pecado, tendo prazer na vida do pecado, sendo que Cristo na cruz providenciou a redenção e a restauração da minha alma através do sangue que Ele derramou na cruz pela minha vida. A verdade é que a gente leva muito pouco Deus a sério. A gente não dá crédito muitas vezes daquilo que o Cristo fez por nós. Pode prestar atenção, eu estou falando por mim mesmo, e com certeza isso deve ser algo que passe no teu coração. Quantas vezes eu estou vendo a minha própria agenda antes de eu responder para Deus aquilo que Ele deseja que eu faça? Deus fala para fazer algo, eu vou consultar a minha agenda para ver se eu posso fazer o algo de Deus que Ele pediu para mim fazer. Eu não estou falando de programação, eu não estou falando de reunião, eu não estou falando de coisa que ser humano programa. Eu estou falando de Deus contigo, o Senhor com você. O Cristo da cruz, quando chega diante de você e fala, me busca mais, nós falamos isso de manhã na escola dominical, separe mais tempo para mim, faça mais as minhas coisas, e a gente não dá atenção para isso. Quantas vezes Deus me acordou de madrugada e eu dei de ombro para Deus? Eu fiz isso. Quantas vezes eu não levei Deus a sério? Deus me acordar 2, 3 horas da manhã e eu sabia que eu tinha que acordar para orar, e eu pegava e falava assim, isso não é nada, isso é coisa da minha cabeça, deixa eu virar aqui e dormir mais um pouquinho, porque eu estou muito cansado, porque a vida cristã precisa continuar amanhã, eu vou trabalhar para Jesus. Mas Jesus queria me ministrar algo talvez que ia mudar a minha história, a minha vida ministerial, mas eu dei de ombro. Eu fiz isso várias vezes. Eu não estou dizendo que você também faz. Eu estou pressupondo que se eu, como um ser humano miserável e pecador que sou, passo por isso, acredito que você deve passar pelas mesmas coisas do que eu. E acredito que quão difícil deva ser a tua vida então, se isso estiver acontecendo. Porque se nós não demos valor a Deus, vamos fazer uma pergunta séria aqui. O que a gente faz dentro da igreja então? Já parou para fazer essa pergunta para você mesmo? Se você não leva a cruz do Cristo a sério, o que será que você está fazendo dentro de uma igreja? Eu queria que você pensasse nisso hoje. Eu preparei essa mensagem desde quarta noite, já quinta-feira. Eu já estava com essa mensagem no meu coração. Será que a gente não está fugindo da nossa responsabilidade? Será que a gente não está querendo mais a terra do que o céu? Será que a grana agora, o sucesso, o status, as amizades, a vida social, toda essa porcariada que passa, porque se a firma fechar você não tem mais nada, se te mandarem embora você não tem mais nada, se vier uma enchente você não tem mais nada, se os teus amigos mudarem ou morrerem você não tem mais nada, será que essa porcariada de coisa que está em volta dessa coisa que a gente chama de vida, não está acabando com a verdadeira vida que Jesus nos deu na cruz? Será que você não está jogando no lixo as oportunidades da tua vida cristã por porcaria que vai passar e que depois não tem jeito de voltar atrás? Tem coisas que eu não fiz em 12 anos e que eu não vou ter outra oportunidade de fazer mais. Talvez eu possa tentar fazer outra coisa. O que já passou nesses 12 anos de pastorado eu não faço mais. Deus não vai me dar outra oportunidade, porque eu já as tive. E boa parte delas eu joguei na lata do lixo. Eu disse sim para mim mesmo. Eu disse sim para a minha vontade de ficar 3, 4 horas assistindo um filme e de não ficar 15 minutos lendo a Bíblia muitas e muitas vezes.
Eu fiz isso. E se eu fiz, eu me dou o direito de pensar que você também deve fazer direto isso aí. Porque eu cansei de fazer isso. Quantas vezes eu dei mais valor às coisas do que ao Senhor de todas as coisas? Eu recebi um chamado extraordinário. Deus me fez ministro, te fez ministro. Deus te chamou para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para você ser embaixador de Cristo. E eu pergunto para você, o que você tem sido na presença do Cristo? Porque eu não sei o que eu tenho sido nesses 12 anos, talvez com toda certeza. E eu não vou vestir capa de pastor santinho aqui não, meu irmão. Sabe por quê? Talvez você já está fantasiando há tanto tempo e você sabe que não é verdade. Quantas vezes eu me enganei tentando mostrar coisas que eu não vivia. Hoje, há alguns anos, eu tenho tomado uma posição. Tenho tentado ser o mais humano possível que eu posso. Sabe por quê? Porque se nem eu tentar ser humano e tentar fazer algo melhor, quanto mais se eu me colocar num patamar que eu nunca cheguei. É impossível. Agora, sabe o que tem me assustado? Nem na minha humanidade eu tenho conseguido mudar muitas coisas. Então o extraordinário talvez pode estar se tornando ordinário. Aquilo que deveria estar acima tem ficado na média, igual todo mundo. Só que o chamado de Cristo para a igreja não é viver na média, não é ser medíocre, é estar acima. Não para o cara se sentir acima da média porque ele canta melhor, porque ele prega melhor, porque isso é idiotice. Não é desse tipo de babaquice que eu estou falando. Eu estou falando de ser em Cristo alguém que muda todas as coisas, porque o Cristo tem mais importância no teu coração do que você mesmo. E quando Cristo tem mais espaço na tua vida do que você mesmo, você vai ver o que você é capaz de fazer em Cristo. Porque aí o Cristo vai fazer coisas extraordinárias. Segunda questão pela qual nós não devemos fugir da nossa responsabilidade. Deus nos confia a sua obra. Além do chamado, existe uma outra questão extremamente importante para mim. Deus confiou na gente. Sabe quando você confiou alguma coisa para alguém fazer? Você deposita uma expectativa nessa pessoa. Então vamos supor que você trabalha com uma equipe de pessoas lá no teu trabalho e você delegou coisas. Olha, você é responsável pela arte, você é responsável pela divulgação, você é responsável pelas vendas. Você vai contar com essas pessoas. Você vai ter a expectativa de que cada um deles faça o seu melhor para que todos juntos possam alcançar o seu objetivo. Então mesmo que você não trabalhe no mundo corporativo ou em equipe, vamos dizer que você faça isso em casa. Você delegue as coisas dentro de casa e cada um tem o seu papel dentro da casa. Isso gera expectativa. Onde aquilo que você delegou, você espera que seja atendido. Deus fez a mesma coisa. Olha o que o apóstolo Paulo fala na sequência, o texto não está aí, creio eu. Ele diz assim na sequência do versículo 25 de capítulo 1 de Colossenses: de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo, porque ele diz o seguinte: Deus me atribuiu uma responsabilidade. Deus disse: Rubinho, você vai fazer determinadas coisas que mais ninguém vai fazer. E cada um de vocês aqui tem a mesma direção de Deus. Cada um de nós foi chamado para fazer algo extremamente importante no reino de Deus. Cada um de nós foi confiado pelo Senhor para desenvolver alguma coisa. E eu volto a perguntar para você e para mim mesmo: será que nós temos levado essa responsabilidade a sério? O apóstolo Paulo escreve, Estevão já leu uma parte do texto de manhã e de noite, mas eu quero ler a sequência, 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Tudo isso
provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como, preste atenção nessa parte agora, porque ela é extremamente importante, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Para aqui, eu não sei se você já parou para pensar nesse texto dessa forma. Jesus está clamando por vidas para se converterem, através de mim e de você, porque Jesus não vem pregar mais esse evangelho. O apóstolo Paulo diz que Jesus confiou isso para mim e para você. O embaixador representa o seu rei, o seu governante. O embaixador é o porta-voz, ele traz a mensagem. E Paulo diz como se Deus estivesse por nosso intermédio fazendo o seu apelo. O apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor deseja usar a minha vida e a sua vida como porta-vozes dele. Deus te confiou por uma coisa tão importante. E aí eu pergunto mais uma vez, porque essa pergunta não sai da minha cabeça há alguns dias: será que nós temos levado a nossa responsabilidade a sério? Será que a gente leva Deus a sério, de verdade? Ou será que a gente acostumou a ser igrejeiro? Bater cartão na igreja. Eu sou da pedra, eu sou da pedra. O problema não é ser da pedra, é estar na pedra. Você tem que ter os seus pés firmados na rocha viva, que é Cristo. Eu sou membro de tal lugar. A questão não é ser membro, é ser igreja. Porque ser igreja te define de fato como membro, como alguém que serve, como alguém que se dispõe, como alguém que vai adiante, como alguém que está levando a sério a causa. Porque Deus nos confiou a sua obra. E aí a pergunta, ela não pode se calar. Se nós não estamos pedindo para as pessoas se reconciliarem com Deus, desculpem o termo, mas não tem outro jeito de eu perguntar: que raio de vida cristã que a gente vive? Posso te garantir uma coisa, com muito temor de Deus, olha, e eu tenho muito cuidado quando eu digo isso, porque eu sei o tamanho da responsabilidade. Meu irmão, se eu e você, se nós não despertarmos para aquilo que Deus quer para nós, se a gente não acordar para a vida, pode ser que a gente está vivendo um evangelho de conto de fadas que nunca existiu. E talvez, eu vou falar uma coisa aqui bem dura para você e para mim mesmo. Talvez faz 10, 15, 20 anos que você perde seu tempo vindo no culto todo domingo. Ou 40 anos, sei lá, 50, 60. Pode ser que você esteja perdendo seu tempo e eu também. Porque frequentar culto não define a tua cristandade. Frequentar a igreja não define, mas revela algumas coisas com certeza. Porque assim alguém pode dizer: está vendo, pastor, então eu estou tranquilo, eu sou a igreja, por isso que eu só vou uma vez por mês no culto lá, porque a questão não é estar nos cultos, não é isso que eu estou dizendo, não é isso. Vai que alguém quer se aproveitar para usar isso aí, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que se o meu papel não está se cumprindo como filho de Deus, eu vou tentar falar baixo aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. É que talvez eu não seja filho. Porque quem conhece o seu Pai Celestial não se contenta de viver como um bastardo. Se você um dia conheceu o seu verdadeiro Pai Celestial, você não pode se contentar em viver como um filho das trevas.
Para mim isso é incompatível. Para mim isso é impossível. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para eu servir a Deus e servir a mim mesmo, ou eu servir aos demônios. Não dá. Não tem como. E talvez você diga: poxa pastor, eu estava esperando outra coisa hoje para ouvir. E talvez eu estava esperando pregar outra coisa também. Pensa numa coisa que eu gosto de pregar: a mensagem que faz a igreja se sentir feliz. Mas nem tudo aquilo que a gente gosta é o certo, né? E a maioria das vezes eu me frustro com isso. Que às vezes eu vejo os irmãos assim com a cabeça baixa, pensando. Do mesmo jeito que eu fico durante a semana pensando ali assim: Deus, o senhor tem certeza, né? A gente é meio bobo, né? A gente pergunta para Deus se ele tem certeza. A gente questiona a soberania de Deus, né? Com algumas idiotices nossas. O senhor tem certeza que eu devo pregar essa mensagem? E Deus, com muita longanimidade e paciência, ele diz assim: sim, meu filho, pode falar lá que vai dar tudo certo. Eu estou nesse negócio aí, ó. Vai de boa. Se Deus falasse na linguagem mais contemporânea, vai lá. De boa, Rubinho, pode pregar. E eu fico pensando, se Deus me atribuiu uma responsabilidade tão grande, o que eu estou fazendo com ela? Eu fico me lembrando dos talentos. Quem sabe me contar aqui rapidinho essa história aqui, a parábola dos talentos aqui? Como é que ela começa? Vamos lá. E aí, gente, como é que começa essa parábola dos talentos? O Senhor se ausentou e confiou talentos a algumas pessoas. E a um ele deu 5. E a outro ele deu 3. E a outra ele deu 1. 3, 5, 1. São Paulinos de plantão aí vão pensar que tem a ver com os títulos deles. Não tem nada a ver. Até porque o que ficou com um deu ruim para ele. Então cuidado. Olha só. Vou parar até aqui diante de vocês aqui, porque a coisa é séria. Quando a gente olha para essa parábola, a gente tem a tendência de sempre ser superlativo em tudo. Então sempre de dar muito mais valor para as quantidades. E para mim, o que mais me chama a atenção não é o de 3 e nem o de 5. Porque esses já entenderam o seu chamado e estão trabalhando. O que me preocupa é um talento. O que me preocupa é quem é muito zeloso. Quem se preocupa demais. Quem vive muito focado em uma única coisa. Porque não produz. Não produz vida. O com 3 e com 5, eles trabalharam. Com um talento, ele parou no tempo. Ele tornou aquele talento a sua maior preciosidade. E para ele virou tão importante, o que ele fez? Fez igual um pirata, enterrou o tesouro. E ele diz quando o Senhor volta: eu te conheço, sei quem o Senhor é, sei que o Senhor colhe aonde não plantou, eu sei que o Senhor é rigoroso. Ele tinha uma consciência totalmente diferente de Deus. Ele usou situações de Deus. De fato, Deus não precisa plantar para colher, porque Ele é Deus. Mas o rigor de Deus não tem a ver com braveza, tem a ver com seriedade. A minha preocupação com quem tinha um talento é porque esse um talento virou a coisa mais importante da vida. E na verdade, não são as coisas que recebemos que nos tornam relevantes ou que tornam a nossa vida importante, mas sim aquilo que nós já recebemos de Cristo na cruz é que faz toda a diferença. Com 1, 3, 5, 10, 5 mil talentos, não importa. A questão é o que eu faço com eles a partir do momento que eu entendo que Jesus confiou uma missão para mim. Jesus confiou uma missão para a sua igreja. Se você é a igreja do Cristo, você precisa levar isso a sério, como eu também. Terceira razão pela qual nós não devemos fugir da nossa responsabilidade é que nós devemos servir ao Senhor com responsabilidade. E isso aqui talvez foi a área que mais
me chamou a atenção. Mais me chamou a atenção. Talvez foi a área que mais me incomodou, porque quando eu digo que nós temos que servir a Deus com responsabilidade, fala, não, pastor, mas Deus já falou lá no texto, lá através de Paulo ali antes, que por conta da responsabilidade que foi a nós atribuída. Eu não estou falando agora do que Deus fez, eu estou falando agora do que nós precisamos fazer em contrapartida, em troca. E eu não estou falando que você está barganhando com Deus por isso. Eu estou falando que diante de maravilhosa salvação, de algo tão bom que Jesus fez na nossa vida, que foi morrer na cruz, nos perdoar, cuidar das nossas vidas, prometer estar ao nosso lado todos os dias, diante de tantas coisas maravilhosas que Jesus já fez por nós, a contrapartida, o que nós fazemos em troca, é agora começarmos a trabalhar para o nosso Deus com muita responsabilidade. Porque aqui é a ideia, e Paulo termina o versículo 25 ali de Colossenses 1 dizendo o seguinte: de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Aqui existe algo extremamente que me incomoda, no bom sentido. Por quê? Porque quando Paulo diz que nós devemos apresentar plenamente a palavra de Deus às pessoas, ele está dizendo que nós não podemos apresentar a verdade do Evangelho de qualquer jeito. Aí eu vou pegar um pouquinho mais pesado, que sei comigo mesmo aqui. Nós não podemos apresentar o Evangelho simplesmente com palavras. Porque o verdadeiro Evangelho que transforma é a nossa vida refletindo para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. O verdadeiro Evangelho que liberta é quando as pessoas que estão sem Cristo olham para você e para mim e veem que Deus já nos libertou, nos curou, mudou nossa vida. E quando elas enxergam essa possibilidade em nós, elas passam a crer que Deus também pode fazer isso na vida delas. A nossa vida precisa ser o maior livro de revelação da graça de Deus para as pessoas. Dois textos que me vieram à mente quando eu estava finalizando essa mensagem. Primeiro deles, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que nós cantávamos toda a aula de homilética com o pastor Pedro Mendes. Ele tinha uma musiquinha que ele gostava da que a gente cantasse. A gente era muito menino, eu estava no seminário lá com meus 19 para 20 anos. Nem faz tanto tempo assim, né? Então eu ainda continuo sendo meninão, né? E ele cantava assim, eu nunca cantei bem, mas ele cantava, levava a gente a fazer quase com um coralzinho lá. Tinha alguns pastores lá que estudavam, alguns seminaristas, e todo mundo cantava bem, então dividia até em vozes, né? Mas o corinho cantava assim o próprio texto, né? Procura apresentar-te a Deus. E aí ele continua, né? Aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se você é ministro, se você é sacerdote, nação santa, povo exclusivo de Deus, se você é embaixador de Cristo, esse texto diz respeito a mim e a você. Não são os pastores ou os obreiros que têm que procurar se apresentar a Deus aprovado simplesmente. Esse texto reflete a igreja. O texto não está aqui, mas o apóstolo Pedro escreve que nós precisamos estar preparados para responder qual seja a razão da nossa esperança. Nós temos que estar preparados para isso, nós temos que estar prontos. E aí, eu finalizo com um texto aqui de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Sabe o que é mais interessante desse texto? O apóstolo Paulo não estava dizendo que se ele não pregasse, Deus ia vir com um chicote, correndo atrás dele aqui na terra para chicotear ele. Paulo estava dizendo assim, em outras palavras: depois de ter conhecido a salvação,
Depois de Jesus ter transformado o meu coração de assassino, de perseguidor da igreja, e ter me transformado num pregador do Evangelho, depois de Jesus ter perdoado os meus pecados, depois de Jesus ter me levado agora com o privilégio de ensinar o Evangelho para as pessoas que ainda não o conhecem, depois de tudo isso, se eu não pregar o Evangelho, tadinho de mim, o que vai ser de mim? O que vai ser de nós se a gente não compartilhar com as pessoas o que de fato nós dizemos que já conhecemos? Se quem proclama libertação aos cativos é a igreja do Cristo. Porque a Bíblia diz o seguinte lá em João capítulo 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como serão livres se não há quem pregue essa libertação? Como vou entender sobre perdão e arrependimento se não houver quem compartilhe essa mensagem de amor para as pessoas? Eu confesso para vocês que esses dias foram terríveis para mim, porque em todo tempo eu ficava com esse tema latejando na minha cabeça. Eu brinquei com a Camila durante a semana, eu mandei para ela mais cedo a mensagem. Normalmente eu mando na segunda-feira para ela a pregação, depois que eu preguei aqui. Eu mandei acho que na quinta-feira para ela ou na sexta. Eu falei para ela: olha, esse final de semana a coisa vai chacoalhar, porque eu estou preocupado. Eu pensei comigo, porque esse tema não sai da minha cabeça. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós não podemos fugir daquilo que Deus nos confiou. Nós precisamos fazer o nosso melhor para Deus. Nós precisamos levar Deus a sério.